Bom, pessoal, continuando então a conversa do vídeo anterior, usando a mesma figura, tá? Lembro para vocês que nós já comentamos alguma coisa aqui sobre, deixa eu pegar a caneta, sobre dois desses processos, né? Falamos sobre a secreção. Eu disse para vocês que aqui a secreção é um conceito mais amplo, né, do que nos outros sistemas, que nós já falamos também sobre secreção, que aqui a secreção ela é de várias substâncias e em mais de um local, ela não é na fenda sináptica, ela não é no sangue, ela não é, ou melhor, não é só no sangue, ela não é no fluido glomerular, evidentemente, né? Nós estamos falando de sistema digestório, então secreção aqui é secreção de substâncias, especialmente enzimas, né? Na luz do trato gastrointestinal, é também secreção de substâncias autóctonas, parácnas, no fluido intersticial, é também secreção de substâncias na corrente sanguínea, essas substâncias têm ação hormonal, e essas substâncias vão agir no pâncreas, no fígado, vão agir no cérebro, tá? Então, tudo isso é secreção. E secreção de enzimas, secreção de proenzimas, secreção de água, secreção de muco, secreção de uma série de substâncias. Tá? Todas essas substâncias que são secretadas na luz do trato gastrointestinal, e especialmente enzimas e proenzimas, buscam agindo diretamente ou indiretamente no processo de digestão, que é o segundo processo que nós comentamos no vídeo anterior. Tá? E essa digestão, ela busca, o objetivo da digestão é quebrar macromoléculas em moléculas menores capazes de serem absorvidas, certo? E nós comentamos também que esse processo de digestão, ele pode ser mecânico ou químico. Tá? O processo de digestão mecânica basicamente inicia-se na boca com a mastigação e alguma coisa também a partir dos movimentos peristálticos. Mas que fundamentalmente esse processo de digestão ele é químico, né? A partir da ação de enzimas. Estas enzimas podem ser enzimas do próprio animal, como no caso dos ruminantes, podem ser enzimas também das bactérias, né? Que estão, ou dos micro-organismos que estão presentes no rumen e que fazem esse processo de digestão, no caso lá dos ruminantes, lá no rumen. Evidentemente que quando a gente fala em ruminantes, né, pessoal, o que acontece no intestino delgado, por exemplo, acontece tanto em não ruminantes quanto em ruminantes. Tá? Então, ou seja, mesmo no ruminante, há enzimas que vão fazer a digestão quando esse alimento, né, o quimo, chegar no intestino delgado. Aí é muito semelhante ao que acontece nos não ruminantes. Tá? Bom, então, como eu disse para vocês já e repeti agora há pouco, a digestão ela ocorre para que possibilite a absorção. E é o terceiro desses processos e é o processo que a gente começa, então, a conversar agora. Fazendo um parêntese, quando nós falamos em sistema urinário, nós falamos em reabsorção. Agora nós estamos falando em absorção. Ou seja, nada mais é do que a passagem de substâncias do trato gastrointestinal para a corrente sanguínea. Isto aqui é que é a absorção, passagem de substâncias da luz do trato gastrointestinal para a corrente sanguínea, para o sangue.
certo? E esta absorção de nutrientes, de substâncias, ela ocorre principalmente no intestino delgado, certo? Este é o principal local de absorção nos animais, é o intestino delgado. Tá? A absorção acontece também no intestino grosso, né? Como a figura mostra para vocês aí, essas flechas mais escuras aqui estão representando, né, a passagem de substâncias da luz do trato gastrointestinal para o sangue. E isso tá demonstrado aqui que ocorre, né, no intestino delgado, acontece também no intestino grosso, especialmente a absorção de água no intestino grosso, né, mas outras substâncias também vão junto com a água. E, no caso dos ruminantes, já acontece essa absorção lá no rumen, né? A maior parte daqueles ácidos graxos voláteis produzidos pela ação dos micro-organismos lá no rumen já são absorvidos no próprio rumen, né? Por difusão, esses gases, né? esses ácidos graxos voláteis, né? Por difusão, eles atravessam a parede ruminal e já caem na corrente sanguínea, ou seja, a absorção, então, ela já começa a acontecer, no caso dos ruminantes, lá no rumen. E, evidentemente, que essa absorção é intensificada, né, no intestino delgado. Aqui é absorvida a maior parte dos nutrientes, certo? Mas é importante que vocês saibam que acontece ao longo do trato gastrointestinal. Muito bem. É interessante também que a gente comece, né? É óbvio que eu estou falando de cada um desses processos para que a gente possa entender um pouco melhor cada um deles, mas não esqueçam, é importante que vocês lembrem que eu disse para vocês que esses processos eles acontecem de forma paralela, né? De forma conjunta, certo? E, então é importante que vocês comecem a associar um com o outro. Né? Isso aqui é um efeito dominó, né? Eles acontecem de forma paralela, mas é fundamental que vocês associem esses processos um com o outro, tá? O que eu estou querendo dizer para vocês? É o seguinte, para que ocorra uma absorção adequada, como assim uma absorção adequada, professor? Não, para que o processo se dê de forma fisiológica e a maior quantidade possível de nutrientes sejam absorvidos, ou seja, passem para a corrente sanguínea, é fundamental que ocorra de maneira adequada também, fisiológica, o processo de digestão, certo? Então, quanto melhor ocorrer o processo de digestão, melhor que eu estou dizendo de forma fisiológica, né? Ou seja, quanto mais próximo do ideal ocorrer o processo de digestão, quanto mais nutrientes, quanto mais macromoléculas forem digeridas, melhor será o processo de absorção, mais nutrientes serão absorvidos, certo? E para que ocorra melhor digestão e, consequentemente, melhor absorção, é fundamental que ocorra um processo de secreção destas enzimas, dessas proenzimas, né, de água, de muco, enfim, todas as substâncias que são secretadas aqui na luz do trato digestório, tá? Então, repetindo o que eu disse, quanto melhor ou mais adequado for o processo de secreção de substâncias, e aí eu me refiro especialmente a enzimas, proenzimas, né, aquelas que vão agir diretamente no processo de digestão, então, quanto mais adequado for o processo de secreção, melhor será
o processo de digestão e, consequentemente, melhor ou maior será o processo de absorção. Tá? Então, com essas flechas que eu desenhei aqui, eu estou querendo relacionar secreção com digestão e digestão com absorção. Certo? Então, há uma relação direta entre elas. Tá bem, pessoal? E vejam que, de certa forma, quanto mais adequado for esse processo de absorção, isso acaba interferindo na secreção, no processo de secreção também. Há uma comunicação entre esses três fatores. Como assim, pessoal? Vamos criar aqui um exemplo que a gente observa todos os dias. Tá? Vamos enxergar isso lá na propriedade, né? Na realidade do animal, digamos assim. Né? Pode ser em casa também, né? Não precisa ser na propriedade, pode ser em casa, que tem um cachorro e gato. Então, vamos imaginar o seguinte. Normalmente, o animal deve ter livre acesso à água. Certo? Tudo bem. Mas ele não está o dia inteiro tomando água. Ele vai tomar água sempre que ele sentir sede. Certo? O que vai determinar se ele está com sede ou não? Basicamente a volemia, né? Quantidade de água que tem no seu sangue lá, certo? Quantidade de sangue, tá? Então, naqueles momentos em que ele está sentindo sede, é porque ele está, digamos assim, necessitando ingerir mais água, absorver ou filtrar, reabsorver e secretar, né, uma determinada quantidade de água para que ele eleve novamente aos níveis fisiológicos a sua volemia, né, o seu volume circulante, tá? De sangue. Muito bem. Nem sempre o animal tem livre acesso ao alimento. Tá? Os animais, por exemplo, que têm uma dieta balanceada, eles podem ter um acesso, digamos assim, controlado ao alimento. Mas vamos imaginar que os animais têm um livre acesso ao alimento. No caso, isso também é muito comum, né? Por exemplo, um animal a campo, que se alimenta de pasto, ele tem livre acesso ao alimento, desde que haja pasto. Né? O cachorro que fica ali com a ração no pratinho ali, e essa ração ela não é limitada, vocês não colocam uma determinada quantidade de ração de manhã e de noite, que talvez seja o ideal, né? Não, vocês, quando o prato está quase vazio, vocês botam mais ração ali. Esse animal, mesmo, os animais, mesmo que eles tenham livre acesso ao alimento, eles não vão passar o tempo inteiro comendo. Eles vão comer quando eles têm fome. Certo? Mas o que informa eles, o cérebro deles, de que eles estão com fome? Bom, são os níveis de algumas substâncias na corrente sanguínea que, quando começam a diminuir, o cérebro dele, né, a parte do cérebro dele que fica lá no hipotálamo, né, os centros hipotalâmicos da fome, né, centros nervosos da fome estão lá no hipotálamo, aqueles neurônios são ativados e o animal, então, vai procurar o alimento, vai comer. Tá bem, e ele vai comendo. E o que informa ele que agora ele não está mais com fome, ele está saciado, né? Porque saciedade é o contrário de fome, certo? Então, o que informa os centros nervosos da saciedade, que também estão lá no hipotálamo, né, de que agora o animal está saciado, satisfeito, vai parar de comer.
também são substâncias liberadas na corrente sanguínea. Liberadas, a maior parte delas, aqui pelo próprio trato digestório, né? Quando o nível de determinadas substâncias começam a se elevar na corrente sanguínea, e algumas dessas substâncias são substâncias liberadas no epitélio gastrointestinal, essas substâncias vão lá no cérebro e informam os centros nervosos da saciedade. Olha, agora pode parar de comer porque já estamos repletos, né? Outros estímulos que também informam o cérebro que o animal está saciado é a própria distensão da parede gastrointestinal. No momento em que o estômago, ou no caso dos ruminantes, os estômagos, né, entre aspas, começam a distender a sua parede, no momento em que o intestino delgado começa a distender a sua parede, isso também gera estímulos nervosos que são levados ao cérebro e informam o cérebro que o animal está saciado. Porque se ele continuar comendo, ele vai encher o rumen, vai encher todos os compartimentos, ou vai encher o estômago, né? Propriamente dito, do não ruminante, vai encher o intestino, que nem um balão, e vai explodir. E isso não acontece, obviamente, não acontece porque o animal tem um centro da saciedade que diz para eles, agora para de comer, senão tu vai explodir. E quem informa o cérebro, de novo, é a distensão da parede gastrointestinal, mas também substâncias que vão sendo liberadas na corrente sanguínea de acordo com a absorção de nutrientes. Então, o animal vai absorvendo esses nutrientes, até que determinadas substâncias liberadas no epitélio gastrointestinal, mas também no pâncreas, no fígado, em função dessa absorção de nutrientes, informam o cérebro, olha, para de comer, agora o animal está saciado. E aí o que o animal faz? Ele come e ele normalmente vai tomar água e depois ele vai deitar para fazer a digestão, certo? E daqui a pouco ele começa a absorver nutrientes. Então o animal come, ele fica repleta a sua parede, fica distendida a sua parede gástrica, gastrointestinal, né? Ele para de comer, daqui a pouco ele vai digerir o que ele comeu, ele vai começar a absorver o que ele digeriu, e isso vai fazer, então, essas substâncias na corrente sanguínea vão continuar informando o cérebro que ele está saciado, e ele vai ficar saciado por algumas horas, até que os níveis dessas substâncias na corrente sanguínea diminuam e estimulem o centro da fome. Ele vai novamente procurar o alimento, certo? Então, essa gangorra entre fome, saciedade e fome, ela está sempre funcionando de maneira fisiológica, desde que o animal se sinta saciado. Certo? Se o animal estiver com fome, ele tende a estar num processo de balanço energético negativo, muitas vezes, e aí a procura pelo alimento é mais intensa, né? Porque ele vai comer, mas não vai se sentir saciado, ou parcialmente saciado ele vai se sentir, né? Aí a busca dele pelo alimento será maior, mas mesmo assim ele vai se sentir parcialmente saciado. Então, isso é importante que vocês comecem a pensar no todo, né? A gente está falando de cada um dos processos, mas, de novo, vocês têm que associar eles, né? Porque eles se relacionam. Muito bem. Deixa eu apagar um pouco isso aqui para não ficar muito poluído. Bom, e, finalmente, tem o quarto processo aqui, que é o processo de motilidade gastrointestinal, ou também chamado de movimentos peristálticos, ou ainda
peristaltismo. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que esta motilidade, esse peristaltismo, ele está sendo representado praticamente durante todo, né, a passagem do alimento pelo trato digestório. Isso começa lá no esôfago, né, e vai até lá o reto, final do reto, ou seja, esses movimentos peristálticos, eles já começam a acontecer no esôfago, depois, obviamente, acontecem no estômago, ou nos 4 compartimentos, no caso dos ruminantes, e, obviamente, ao longo do intestino delgado e também do intestino grosso, certo? E esta motilidade faz com que o bolo alimentar chegue ao estômago, depois passa a se chamar quilo, depois quimo, enfim, mas que esse quimo progrida ao longo do intestino delgado e intestino grosso, né? E na medida que esse alimento vai progredindo, né, vai passando por todo o trato digestório, ele vai sofrendo a ação das substâncias que foram secretadas, esses nutrientes vão sofrendo a digestão e a absorção, né? É toda uma passagem. Então, se por acaso esta motilidade ela for prejudicada, né, há situações extremas em que cessa essa motilidade, seja no estômago, seja no intestino, ou diminui muito, e esta progressão aqui do bolo alimentar, do quilo, do quimo, enfim, ao longo do trato digestório, ela diminui muito, né? E isso, evidentemente, prejudica, né, o processo de secreção, de digestão e, consequentemente, de absorção. Né? Assim como em outras situações, esse processo de motilidade fica muito aumentado e a passagem aqui é extremamente rápida, com muita secreção de água. Isso pode ocasionar diarreia, né? E todos nós sabemos que um animal com diarreia é um animal que está com alguma disfunção no seu trato digestório. Consequentemente, esse processo de absorção vai ficar prejudicado, né? Normalmente, a diarreia é a consequência, é um sinal clínico de alguma alteração, né? Que pode ser muito simples, só pela mudança da dieta, e como existem alguns ingredientes novos naquela dieta ali que o animal ainda não está acostumado a digerir, ele pode ter uma certa dificuldade de digestão no início. Com isso, fica uma maior concentração de soluto aqui, né? De sólidos aqui no trato digestório. Isso, evidentemente, atrai mais água, há uma maior secreção de água, e essas fezes ficam muito líquidas e, consequentemente, há um aumento de motilidade também. Isso caracteriza a ocorrência de diarreia. Por isso que em muitas situações, a gente, quando vai mudar a dieta dos animais, de uma forma assim mais marcada, existe um período de adaptação, né, que vai de 1, 2, até mais semanas, para que o animal aos poucos possa, né, a gente vai substituindo aquela dieta, vai acrescentando aos poucos aquela dieta nova, e o animal vai gradualmente se adaptando àquela nova dieta. Então, isso é uma situação, digamos assim, das mais simples, mas também a diarreia ela pode ser um sinal de um processo infeccioso, né? Que pode ser algo que o animal acabou também ingerindo e que levou ele, ou pode ser uma situação sistêmica, digamos assim, o animal muito estressado, diminui as suas defesas e daqui a pouco se observa um processo infeccioso, né? E que acaba como forma de expulsar
mais rapidamente algum conteúdo gastrointestinal que precisa ser expulso, é desencadeado, então, esse aumento na motilidade e, consequentemente, a diarreia, certo? Então, a diarreia, ela pode ser um indicativo de várias coisas, né? Tá presente como um dos sinais clínicos em doenças virais, né? Inúmeras doenças virais, em doenças causadas por infecções bacterianas ou simplesmente uma mudança, né, de dieta. Tá? Então, diarreia pode estar presente em várias situações. Normalmente, há um aumento na motilidade. Bom, então, pessoal, existem 2 desses 4 processos aqui que se relacionam que podem ser diretamente controlados por outros sistemas. E esses 2 processos são a secreção e a motilidade. Então, a secreção e a motilidade, elas são influenciadas, por exemplo, por estímulos nervosos. Elas são influenciadas também por estímulos hormonais e elas são influenciadas também por ação de substâncias autócrinas e parácrinas. Então, na verdade, o animal diretamente assim, ele consegue controlar o processo de secreção e de motilidade. E, obviamente, que ao controlar o processo de secreção e de motilidade, indiretamente ele acaba influenciando também o processo de digestão, certo? Por quê, professor? Porque eu disse para vocês que quanto melhor for o processo de secreção, melhor será o processo de digestão. Então, se há algum problema na secreção, vai haver um problema no processo de digestão. Assim como, quanto melhor, entre aspas, né, o mais adequado, o mais fisiológico for o processo de motilidade, também melhor, mais adequado será o processo de digestão. Acabo de dizer para vocês, né? Isso. E, consequentemente, controlando o processo de secreção e de motilidade, acaba também indiretamente influenciando na absorção dos nutrientes. Né? Porque se controla e influencia a digestão, consequentemente, influencia a absorção. Se tiver problema na secreção, vai ter problema na digestão, vai ter problema na absorção. Se tiver problema de motilidade, vai ter problema na digestão e vai ter problema na absorção. Certo? Então, isso é importante, repito pela 3ª ou 4ª vez. É fundamental que vocês pensem nesses 4 processos de forma conjunta, tá? Certo? Bom, então o objetivo do vídeo anterior e desse vídeo era relembrar vocês do conceito de cada um desses processos, tá? Dizer para vocês que, embora a gente converse separadamente sobre cada um desses 4 processos, é fundamental que vocês associem eles, não dissociem um do outro. Eles acontecem de forma paralela. E dizer para vocês, por último, que o animal consegue controlar, né, principalmente por 3 níveis de controle, nervoso, endócrino e através de substâncias autócrinas e parácrinas, o processo de secreção e o processo de motilidade diretamente. E, consequentemente, os outros 2, digestão e absorção. Tá? E a partir do próximo vídeo, a gente vai começar a falar um pouco mais desse controle em 3 níveis desses processos aí que agora já está bem relembrado na memória, tá bem? Outra coisa que eu disse para vocês no vídeo anterior e repito agora, pessoal, junto com essa parte que a gente vai ver de fisiologia, acrescentem aquilo que vocês já conversaram, né? Reúnam as informações que vocês já conversaram na bioquímica, especialmente na bioquímica da nutrição, e depois vocês vão reunir isso
com as informações que vocês vão receber na nutrição de ruminantes, na nutrição de não ruminantes, e ainda mais especificamente depois, quando vocês falarem aí sobre cada uma das espécies, né? Bovino de corte, ou bovinocultura, né? Ovinocultura, avicultura, suinocultura, enfim, tá? Então, vocês, ao final do curso, vão ter todas essas informações reunidas e vocês vão ter uma ótima ideia desse processo digestório e das suas funções, tá bem? Ficamos por aqui hoje. Até o próximo vídeo. Um abraço.